Irmãos, a paz do Senhor, nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico que o pastor Gedeon Júnior iniciou desde o início do ano, que tem por tema aí Panorama do Novo Testamento. O pastor Gedeon Júnior está viajando, umas férias mais do que merecidas, e nos incumbiu de estarmos aqui esta noite para poder ministrar a palavra do Senhor. E o tema que me foi passado, nós vamos falar sobre a canonicidade dos livros da Bíblia. Nós vamos trabalhar hoje com o Velho Testamento. Nós precisamos iniciar com o Velho Testamento para nós entendermos como é que foi a canonicidade desses livros, para que depois possamos partir então para o Novo Testamento, tendo em vista que o nosso curso é o Panorama do Novo Testamento. O pastor Gedeon Júnior, na aula passada, ministrou sobre a plenitude dos tempos, e nós vamos então continuar o estudo falando sobre a canonicidade dos livros da Bíblia. Na verdade, nós vamos apenas relembrar, porque esse estudo foi ministrado aqui na igreja e foi um curso muito bom com o tema Bibliologia. E os estudos que foram ministrados foram com os seguintes temas: origem sobrenatural da Bíblia, atitudes para com as Escrituras, Bíblia quem escreveu, Bíblia como chegou até a nós, canonicidade dos livros da Bíblia, é o que nós vamos ministrar hoje, e a interpretação da Bíblia. Então, foi um curso muito bom que nós tivemos aqui na igreja. E a nossa primeira revista da Escola Bíblica Dominical, que é essa que está aqui nas minhas mãos, foi a primeira revista que nós tivemos aqui na igreja, foi no ano 2013, e o tema foi Bibliologia. Aqui o pastor Gedeon Júnior ampliou mais um pouco, porque no primeiro curso tivemos em 6 lições. E nessa revista nós temos aqui em 10 lições: origem sobrenatural da Bíblia, atitudes para com as Escrituras, Bíblia quem escreveu, Bíblia como chegou até a nós, canonicidade dos livros da Bíblia, Velho Testamento, que vai ser a aula ministrada hoje, canonicidade dos livros da Bíblia, Novo Testamento, princípios de hermenêutica, introdução ao Velho Testamento, introdução ao Novo Testamento, Cristo, a palavra de Deus. Então, foi ministrado aqui na igreja esse estudo bíblico e foi a nossa primeira revista. Então, hoje nós vamos ministrar sobre a canonicidade dos livros da Bíblia. Mas antes, eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé e nós vamos então ler a palavra do Senhor no texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Vamos repetir. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, toda escritura, podemos assentar. Então, toda escritura, ela foi inspirada por Deus. Nós aprendemos no curso de Bibliologia, na terceira lição, Bíblia quem escreveu, que a palavra do Senhor ela foi inspirada. Tem até pessoas que pensam que ela foi ditada, tem até a teoria do ditado, mecânica e do ditado, onde diz que a Bíblia foi ditada. Isso não foi verdade, que é muito fácil perceber isso quando você lê os evangelhos. Quando você vê os evangelhos, por exemplo, e você vê um texto falando sobre uma cura, sobre um milagre, você pode observar que é a mesma história, mas contando de formas diferentes. Você pode observar que o milagre é o mesmo, mas a forma de contar é diferente, porque Deus respeitou cada estilo. Tivemos aí pelo menos 40 homens que escreveram a palavra do Senhor. 40 homens.
40 autores que escreveram os livros da Bíblia. Eles estavam sendo o quê? Inspirados por Deus. Deus respeitou os estilos de cada um. Nós temos que lembrar que a Bíblia foi escrita num período de quase 16 séculos. Cerca de 40 homens escreveram a Bíblia. E esses homens foram pessoas diferentes, cargos diferentes, moravam em locais diferentes. Mas Deus respeitou o estilo, Deus respeitou a característica de cada um. Então tivemos reis, tivemos camponeses, filósofos, pescadores, médicos, políticos, mestres, poetas, lavradores, mas Deus respeitou a característica de cada um. Então, o primeiro ponto que temos que observar, você pode olhar aqui no slide. Primeiro, a inspiração é o meio pelo qual a Bíblia recebeu a sua autoridade. Então, a Bíblia tem autoridade porque ela foi inspirada por Deus. Então, nós temos que ter isto em mente. Toda escritura divinamente inspirada por Deus. A Bíblia foi inspirada por Deus. Deus utilizou desse método para escrever a sua santa e gloriosa palavra. Agora, o outro ponto é o seguinte: a canonização é o processo pelo qual a Bíblia recebeu a sua aceitação definitiva. Então foi por meio da canonização que a Bíblia foi aceita. E nós temos que ter uma coisa, nós temos que pensar em algo muito importante. O processo de canonização é um processo pelo qual se reconhece a inspiração dos livros desde a sua origem. Ela não passa a ser inspirada depois da canonização, não. A Bíblia foi inspirada desde a sua origem. Então, Deus, desde a sua origem, desde o início, nesse processo de reconhecimento, as autoridades judaicas, os líderes religiosos dos judeus, estavam reconhecendo aquilo que os livros já eram, ou seja, inspirados desde a sua origem. Os livros não passam a ser inspirados quando as autoridades os reconhecem. Já são inspirados desde o início, desde a origem. Outro ponto, o processo de canonização aceitam aqueles livros que são inspirados e rejeitam os que não são inspirados por Deus, ou seja, os apócrifos. Daqui um pouco eu vou falar sobre os livros apócrifos, mas eu vou dar aqui uma pequena pincelada. Os livros apócrifos, eles foram escritos no período interbíblico. Nós chamamos de período interbíblico ou período intertestamentário ou período do silêncio de Deus. Período aí de 400 anos. Então, o período interbíblico ou período intertestamentário é o momento histórico que compreende o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, nesse período aí de 400 anos, onde foram escritos estes livros apócrifos. É claro que Deus estava supervisionando tudo. Deus não apenas inspirou os homens a escrever a sua palavra, mas também Deus supervisionou o processo de canonização dos livros, o processo de reconhecimento dos livros inspirado por Deus. Então Deus inspirou e supervisionou o trabalho da canonização. Agora, qual é a definição da palavra cânon? Essa definição está na nossa primeira revista de bibliologia. Está escrito logo na introdução. Qual é a definição da palavra cânon? Vamos lá, definição. A palavra cânon deriva do grego canon, cana, régua, que por sua vez se origina do hebraico cané, palavra do Antigo Testamento que significa vara ou cana de medir. Ezequiel, capítulo 40, versículo 3, até faz referência ao grande homem de Deus, o profeta Ezequiel, e diz que, havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma
cana de medir estava em pé na porta. Então, essa ideia tem sido traduzida em nossas versões em português como regra, norma, padrão. Significa literalmente vara ou instrumento de medir. Então, você pensa numa régua. Essa régua aí tem 1 metro. Então, vamos lá. A partir de uma régua de 1 metro, com centímetros, milímetros, a partir de um padrão, foi possível fazer todas as outras réguas. E todas as outras réguas vão ter 1 metro, porque foi a partir de um padrão. A partir de um padrão foi feito, então, essa régua. É o mesmo sentido. Norma, regra, padrão. Então, literalmente significa vara ou instrumento de medir. Quando aplicado à Bíblia, significa aqueles livros que foram medidos, foram declarados satisfatórios e aprovados como tendo sido inspirados por Deus. Então, quando nós falamos sobre cânon das Escrituras, nós estamos nos referindo à lista de livros aceitos pela Igreja, em geral, como livros que foram escritos sobre a inspiração divina, os quais, por isso mesmo, são usados como regra de fé e as experiências práticas do cristianismo. Na tentativa dar uma definição para os livros canônicos, porque nós temos os livros canônicos e os livros apócrifos. Então, na tentativa de trazer uma definição, uma determinação para dizer que um livro é canônico, nós temos aí alguns conceitos deficientes. Vamos lá, próximo slide. Quais são os conceitos deficientes que determinam a canonicidade de um livro do Velho Testamento? 4 são os conceitos, eu vou te falar aqui. Primeiro conceito deficiente, a concepção de que a idade determina a canonicidade. Quanto mais o livro for antigo, quanto mais o livro for, vamos dizer, do século I, ele é muito antigo, então é claro que é um livro canônico. Não tem como um livro ser apócrifo, porque ele é um livro muito antigo. E por ser um livro muito antigo, então ele é um livro canônico. Outro conceito deficiente é a concepção de que a língua hebraica determina a canonicidade. Então, se ele é um livro que foi escrito na língua hebraica, não tem como esse livro ser apócrifo. Esse livro, então, ele é canônico, porque esse livro foi escrito na língua hebraica. Lembre-se que nós estamos falando de conceitos deficientes, não é o caso, são conceitos deficientes. Outro conceito deficiente é a concepção de que a concordância do texto com a Torá determina a canonicidade. Então, esses livros da lei, esses livros da Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Torá, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o Pentateuco, a lei de Moisés, se tem concordância com a Torá, então determina a sua canonicidade. E por último, o conceito deficiente é a concepção de que o valor religioso determina a canonicidade. Então é um livro religioso, ele não tem como ser apócrifo, ele é um livro canônico. Nós sabemos que nenhum desses conceitos determina a canonicidade de um livro do Velho Testamento, nenhum. Não é porque um livro ele é muito antigo que ele vai ser canônico, mas ele não foi inspirado. Não é porque um livro foi escrito na língua hebraica que ele vai ser canônico. Não, ele pode até ser escrito na língua hebraica, mas se ele não tem inspiração, se ele não foi inspirado, não pode ter sido escrito, não é um livro canônico. Ele pode ter até concordância com a Torá, mas se ele não tem inspiração, então ele não é um livro canônico. E ele pode ser um livro, sim, religioso, mas se não for inspirado por Deus, não pode ser canônico. Então, o que determina, então, pastor Heber, a canonicidade dos livros?
O que determina a canonicidade é a inspiração de Deus. É isto que determina se um livro ele é canônico. Então, quais são os princípios de descoberta da canonicidade de um livro? Quais são os princípios da descoberta de um livro? Deus dá a inspiração, a autoridade divina, e os homens de Deus aceitam, acatam e escrevem. Está tudo certo. Então, quais são os princípios de descoberta da canonicidade de um livro? Primeiro, são 5 princípios. Primeiro, o livro é autorizado, ele mesmo afirma vir da parte de Deus. Então, olha só, primeiro ponto, ele revela autoridade, veio da parte de Deus. Existe no livro a expressão, assim diz o Senhor, falou o Senhor. Então, temos que observar isso. Segundo, o livro é profético, foi escrito por um servo de Deus, um profeta de Deus. Então, se o livro é profético, foi um servo de Deus que escreveu, ele é um profeta do Senhor, então esse é um princípio de descoberta que ele é um livro canônico. Terceiro, o livro é digno de confiança. Ele fala a verdade acerca de Deus. Você tem que observar que os pais da igreja tinham a prática de, em caso de dúvida, jogue fora. Isso acentua a validade do discernimento que tinha sobre os livros canônicos. Então, ele é um livro digno de confiança. Quarto, outro ponto, é dinâmico, veio acompanhado do poder divino, transforma vidas. Então, se ele for dinâmico, se ele transformar vidas, se vier acompanhado do poder divino, então é um livro canônico. E por último, foi aceito pelo povo de Deus, para o qual foi originalmente escrito, ele é reconhecido como proveniente de Deus. Se todas essas perguntas tiverem a resposta sim, e claro que tem o sim, então ele determina a canonicidade, o cânon do Velho Testamento. Foi então livros inspirados por Deus. 3 passos importantes para o processo da canonização da Bíblia: a inspiração de Deus, o reconhecimento da inspiração pelo povo de Deus e a coleção dos livros inspirados pelo povo de Deus. Agora, um outro ponto importante é o seguinte: qual é a diferença entre os livros canônicos e os apócrifos? Primeiro vamos então aqui definir o que são livros apócrifos. Livros apócrifos, olha aí por gentileza, é uma obra religiosa destituída de autoridade canônica, ou seja, uma obra que não tem sua autenticidade provada, isto é, ela tem sua origem suspeita ou duvidosa. Então, uma coisa importante aqui, os livros apócrifos não têm autoridade, não foram obras inspiradas por Deus. E por não ser obras inspiradas por Deus, trazia dúvidas, trazia problemas seríssimos e tinha origem suspeita. Por isso que são livros apócrifos. Não tem um reconhecimento do cânon, não tem um reconhecimento dos primeiros líderes que, através dos concílios, determinavam se um livro era canônico ou apócrifo. No nosso cânon do Velho Testamento, nós temos aí 39 livros que compõem o cânon do Velho Testamento. Na Bíblia hebraica, na Bíblia judaica, nós temos aí 24 livros. Por quê? Porque na nossa Bíblia, por exemplo, tem 1º e 2º Reis. Na Bíblia deles é apenas um livro. Na nossa Bíblia tem 1º e 2º Crônicas. Na Bíblia deles tem apenas um livro. Esses dois se tornam um na Bíblia deles. E tem também a questão de 1º Reis e 2º Reis. Lá também é só um. E os livros, os profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias, eles juntaram em um só volume, fizeram um único livro. Mas o mesmo conteúdo que tem na Bíblia hebraica, na Bíblia judaica, é o mesmo conteúdo que nós temos na nossa Bíblia, no nosso cânon do Velho Testamento.
Os 39 livros que temos no Velho Testamento são divididos em 5 partes. Primeiro grupo, primeira parte, é o Pentateuco. São 5 livros. O Pentateuco ele é formado por 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esse é o primeiro grupo. Segundo grupo são os históricos. São 12 livros: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então esse aí é o segundo grupo, formado por 12 livros. Aí nós temos um terceiro grupo, 5 livros que são os livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então esses são os livros poéticos. Temos um outro grupo, são os profetas maiores. Também tem 5 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E por último, o último grupo dentro desse livro do Velho Testamento são os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. Então nós temos aí Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, esses livros que formam o cânon do Velho Testamento, esses livros foram reconhecidos como livros canônicos. Então, esses livros foram inspirados por Deus. Só que além desses 39 livros considerados canônicos, outros escritos religiosos foram escritos pelos judeus. Mas nem todos os escritos religiosos dos judeus eram ou foram necessariamente considerados canônicos. Aí nós temos os livros perdidos que a Bíblia cita. Livros perdidos citados pela Bíblia Sagrada. Então nós temos aí alguns exemplos. Livros da Guerra do Senhor, ou Javé. Se você abrir a Bíblia em Números, capítulo 21, versículo 14, você vai encontrar referência a esse livro perdido aí. Diz assim, em Números, abra por gentileza a sua Bíblia, Números, capítulo 21, versículo 14, versículo 15. Olha só o que diz, é um livro perdido. É um livro que foi escrito, mas que não foi reconhecido. Ele não é um livro canônico. Por se fosse canônico, estaria aqui na nossa Bíblia. Olha só o que diz. Por isso se diz no livro das guerras de Javé, assim como fez no Mar Vermelho, assim fará nas torrentes do Arnon. Os rochedos das torrentes se inclinaram para descansar em Ar e repousarem sobre os confins dos Moabitas. Então esse livro é o livro das guerras, está registrado em Números. Outro livro, coloque por favor, livro do Justo, Josué capítulo 10, versículo 12 ao 13, 2 Samuel 1,18. Olha o que diz 2 Samuel 1,18. E Davi ordenou que ensinasse aos filhos de Judá o cântico chamado do arco, conforme está escrito no livro do Justo, e disse: considera, ó Israel, os que morreram sobre os teus altos, cobertos de feridas. Está lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18. Tem o livro dos Atos de Salomão. Salomão, rei de Israel, construiu o templo, rei de Israel, filho de Davi. Então, tem um livro com os atos dele. É mencionado em 1 Reis, capítulo 11, versículo 41, que diz assim: quanto aos demais atos de Salomão, e a tudo que fez, quanto fez, é a sua sabedoria. Porventura não está escrito nos livros dos Autos de Salomão? 1 Reis, capítulo 11, versículo 41. Em 1 Crônicas 29, 29, tem um livro do profeta Natã, aquele que repreendeu Davi lá no caso de Betseba. Tem um livro dele, livro do profeta Natã, 1 Crônicas 29, 29. Olha o que diz, 1 Crônicas 29, 29. Os atos do rei Davi, tanto os primeiros quanto os últimos, estão escritos no livro de Samuel.
o vidente, no livro de Natã, o profeta, e no livro de Gade, o vidente. E também em 1 Crônicas 29, livro de Samuel, o vidente. Então, para não perder tempo, eu não vou poder falar de todos os livros perdidos que tem, porque são, olha aí, por favor, são 23 livros perdidos citados pela Bíblia no Velho Testamento. E no Novo Testamento são 4 livros. Então, repetindo, esses livros foram escritos pelos judeus, mas nem todos os escritos religiosos dos judeus eram necessariamente considerados canônico. Então, havia certa importância religiosa em alguns livros primitivos, como estes que foram citados. Os livros apócrifos têm significado religioso definido, mas jamais foram considerados canônicos pelo judaísmo. Os livros apócrifos foram escritos após o período do Velho Testamento, de Malaquias, 400 anos antes de Cristo. Então, os livros apócrifos até têm algum significado religioso, mas não teve o reconhecimento dos judeus e líderes religiosos. Então, foram livros escritos que não foram reconhecidos como canônicos. Esses livros citados aqui pela Bíblia foram livros reconhecidos, mas não foram livros canônicos. Vamos lá. A diferença essencial entre os livros canônicos e não canônicos é que os escritos canônicos são normativos, ou seja, eles têm autoridade, ao passo que os livros apócrifos não são autoridades, não têm formação de doutrina. Os livros inspirados e que depois foram canonizados exercem autoridade sobre os crentes. Os livros apócrifos até podem ter algum valor devocional, mas jamais poderão ser usados para definir doutrinas. Beleza? Agora vamos lá. Onde os livros apócrifos estão inseridos? Onde é que estão? Pode colocar aí. Bíblia Católica Apostólica Romana. Então, os livros estão inseridos aqui na Bíblia Apostólica Romana. Eis o motivo pelo qual a Bíblia Católica tem mais livros do que a nossa. A Bíblia evangélica, a Bíblia protestante. Agora é importante lembrar o seguinte: livros há mais que são apócrifos e que nunca foram reconhecidos como livro canônico pelo judaísmo oficial. Não é que a nossa Bíblia tem menos livros. A Bíblia católica é que tem mais livros e que nunca foram reconhecidos como livros canônicos pelo judaísmo oficial. Para os católicos, estes livros são canônicos, mas para nós e para os judeus são apócrifos. Certo? O termo apócrifo, desde a época da Reforma Protestante, tem sido usado para denotar os escritos judaicos não canônicos, originários do período antitestamentário, desde a Reforma Protestante, no ano de 1500, lá no século XVI. Olha só que interessante. A maior parte dos protestantes e dos judeus aceitam que os livros apócrifos têm um valor religioso e até histórico, sem terem, contudo, autoridade canônica. Então, quais são os livros apócrifos do Velho Testamento que tem na Bíblia Católica Apostólica Romana? Vamos lá. 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão e Baruque. Em outras Bíblias, também em outras Bíblias católicas, tem 1º e 2º Esdras, Epístolas de Jeremias, Oração de Azarias e Oração de Manassés. Só que além desses livros considerados apócrifos, esses livros que estão de vermelho aqui, esses livros não têm o reconhecimento do cânon. Eles não foram reconhecidos pela igreja, eles não foram reconhecidos pelos judeus. São livros apócrifos. São livros que não são inspirados por Deus. Então, 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, Baruque. Esses livros são livros apócrifos. E além disso, além desses livros, eles acrescentaram escritos no Velho Testamento. Se você abrir a Bíblia em Esther, livro de Esther,
Capítulo 10, ela termina no versículo 3. Então, morreu, acabou, tá tudo certo. Só que eles acrescentaram o versículo 4. E aí vai até capítulo 16, versículo 24. Então são acréscimos na palavra do Senhor. São acréscimos que não são textos canônicos, são textos apócrifos. Se você pegar Daniel, livro de Daniel, o capítulo 3 termina no versículo 30. E eles acrescentaram no versículo 24. Então, o versículo 24 tem acréscimo, o versículo 25 tem acréscimo, o versículo 26 tem acréscimo, versículo 27, 28, 29 e 30 tem acréscimo. E eles vão até o 90. Eles vão até o 90. Eu até tentei procurar uma Bíblia católica, mas eu não consegui. Porque eu queria ver esses acréscimos aqui, o que estava dizendo, mas eu não consegui. Então, vai até ao versículo 90. Se você pegar o livro de Daniel, termina capítulo 12, versículo 13, e acaba o livro. E eles fizeram aí o capítulo 13, que conta a história de Susana. E no capítulo 14, fala sobre o Bel e o dragão. Você nunca vai ver aqui na nossa igreja um pastor pregar e dizer, vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 38. Capítulo 3, versículo 38. Não tem 38 na Bíblia. Vamos pegar Daniel, capítulo 3, versículo 52. Não tem, termina no versículo 30. O que passar disso é apócrifo, não é canônico, não foi reconhecido, não é um livro inspirado. Você não vai ver nenhum pastor aqui, de nenhuma das nossas congregações, falando, vamos abrir a Bíblia no capítulo 13, vamos falar sobre Susana. Não tem, é um livro apócrifo. Você não vai ver aqui alguém pegar e falar, vamos abrir no capítulo 14, vamos falar sobre o Bel e o dragão. Não, você não vai ver isso aqui porque são livros apócrifos. Esses livros foram inseridos oficialmente na Bíblia, utilizada pelos católicos no dia 8. No dia 8, pode colocar o slide aí. Pode colocar o slide. No dia 8 de abril de 1546, no Concílio de Trento. Esses livros foram inseridos oficialmente na Bíblia utilizada pelos católicos no dia 8 de abril de 1546, no Concílio de Trento, como meio de combater a reforma protestante, pois algumas doutrinas católicas são apresentadas nele, tais como purgatório, oração pelos mortos, salvação pelas obras e etc. Este concílio foi depois da reforma protestante, depois que Martinho Lutero fixou ali as 95 teses na porta da catedral na Alemanha. Então, quando Martinho Lutero fixa as 95 teses, esse Concílio de Trento foi uma resposta à reforma protestante. Uma das decisões do Concílio de Trento foi reconhecer como canônicos estes livros apócrifos, que foram incluídos na Bíblia católica. Foram incluídos na Bíblia católica. Tá certo? Então, os livros apócrifos, vou repetir, pode até ter algum valor histórico, mas não são canônicos. Você quer ter um exemplo? O pastor Gedeon Júnior, na aula passada, falando sobre a plenitude dos tempos, ele disse que nós poderíamos ler, inclusive, os livros de Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, porque fala de um período da história do povo judeu, onde eles conseguiram ficar independentes, sem ser subjugados por outras nações e outros impérios. E o Gil deixou bem claro, você pode até mesmo ler esses livros, mas entenda, não é um livro sagrado, é um livro canônico. Então você pode ler a título de curiosidade. Você vai ver ali até sim um certo reconhecimento e até um certo valor histórico, mas não vai ter ali um livro ali canônico. Quais são as razões pelas quais os livros apócrifos não fazem parte da Bíblia protestante? Razões pelas quais os livros apócrifos não fazem parte
da Bíblia protestante. Primeiro, rejeitados por Jesus e os apóstolos. Então, esses livros foram rejeitados por Jesus e os apóstolos. Não há citações claras e definitivas no Novo Testamento dos apócrifos por Jesus ou os apóstolos. Então, olha só, no Novo Testamento não há declarações autorizativas, como, por exemplo, assim diz o Senhor, como está escrito, as Escrituras dizem. A referência no Novo Testamento, quando o Senhor usava o Novo Testamento, os apóstolos, eles se referiam ao Velho Testamento, os livros canônicos, esses que eu acabei de mostrar aqui no telão, no slide. Então, quando você abre, por exemplo, Lucas, capítulo 24, 27, vamos abrir aí, por favor, Lucas, capítulo 24, versículo 27. Olha o que diz aí, Lucas, capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, 27. Olha o que diz, por gentileza. Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, eles usam frases como assim do Senhor, como está escrito, a Escritura dizem, indicando sua aprovação desses livros como inspirados por Deus. Outro ponto, Jesus rejeitou explicitamente os apócrifos como escritura, referindo-se a todo o cânon judaico. Olha só o que ele diz em Mateus 23, 35, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos digo, será cobrada contra esta geração. Abel foi o primeiro mártir no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, enquanto Zacarias foi o último mártir no livro de Crônicas. Então, no cânon hebraico, o primeiro livro é Gênesis, o último livro é o de Crônicas. Então, o que acontece aqui? Jesus rejeitou implicitamente os apócrifos como escritura. Ele rejeitou. Eles continham todos os mesmos livros como padrão de 39 livros, os mesmos aceitos pelos protestantes hoje, mas eles estavam apenas dispostos de forma diferente. Então, Jesus, ele rejeitou os apócrifos como escritura, referindo-se a todo o cano judaico das Escrituras. Segundo ponto, coloca por favor. Segundo ponto, segunda razão pelas quais os livros apócrifos não fazem parte da Bíblia protestante é que eles eram rejeitados pela comunidade judaica. Se você abrir a Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 2, diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, Romanos capítulo 3, versículo 2, vamos ler do versículo 1. Diz assim, qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então os oráculos de Deus foram dados aos judeus. E eles rejeitaram os apócrifos do Antigo Testamento, com parte dessa revelação inspirada. Certo? Então eles mesmos rejeitaram. Outra coisa também que nós temos que falar aqui é que esta rejeição foi por muitos na Igreja Católica. A Igreja Católica nem sempre aceitou os livros apócrifos. Os apócrifos não foram admitidos oficialmente pela Igreja Católica em um Concílio Universal até 1546. Ou seja, mais de 1500 anos depois que os livros foram escritos. E foi uma reação contrária à Reforma Protestante, como eu já falei. Muitos padres da igreja rejeitaram os apócrifos como escritura. E muitos apenas usaram para fins devocionais. Os livros apócrifos foram colocados em Bíblias antes do Concílio de Trento e depois mais foram colocados em uma seção separada, porque eles não tinham a mesma autoridade. Outro ponto também é que não foi aceito e foi rejeitado pela comunidade judaica. Outro ponto importante
é que tinha falsos ensinos, tinha vários erros, uso de magia, perdão dos pecados por esmola. Vamos dar um exemplo aqui. Se você pegar, por exemplo, o livro de Tobias. Se você pegar Tobias, por exemplo, capítulo 6, versículo 5 ao 7, diz assim: Então o anjo lhe disse: Toma as entranhas deste peixe, e dobre seu coração e seu fel e seu fígado por ti, pois estes são necessários para remédios úteis. Versículo 6 do livro de Tobias. E quando fizeram isso, assaram a carne dele e levaram-no consigo no caminho. Os outros salgaram o que puderam, até que chegaram a Raivas, a cidade dos medos. Versículo 7. Então Tobias perguntou ao anjo e disse-lhe: Peço-te, irmão Azarias, diz-me para que servem estas coisas boas que tu me deste aos peixes. Respondeu-lhe o anjo: Se pusesse um pedacinho de o seu coração sobre brasas, a sua fumaça afasta todo tipo de demônio, tanto do homem como da mulher, para que não venha mais a eles. Está no livro de Tobias. Então, olha só, é verdade que a fumaça do coração de um peixe, quando queimada, afugenta os maus espíritos? Claro que não. Então, tal ensino supersticioso não tem lugar na palavra de Deus. É um livro de superstição. Tobias não está na palavra de Deus. Então, a igreja, a comunidade judaica, não vai engolir um negócio desse. Não aceita. Não foi livro inspirado. Não pode ir contra a palavra do Senhor. Então, quem inspirou foi o próprio Deus. Outro ponto importante, diz que por esmola, Tobias, capítulo 4, versículo 11, por esmola livrai de todo pecado e da morte, e não permitir que a alma entre na escuridão. Olha o que diz Tobias 12, 9, porque a esmola livra-se da morte, e a mesma é que purifica a ira, e faz graça e misericórdia e a vida eterna. Então sabemos pela Escritura que a esmola, dinheiro ou alimento dado aos pobres ou necessitados como caridade, como por exemplo os espíritas, dando alimento, dando roupa e tudo mais, não purifica os nossos pecados. O sangue de Cristo é que nos purifica, não dinheiro ou alimento dado aos pobres. Olha o que diz 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz como ele mesmo está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Até dinheiro eles dizem que tem aí oferenda pelos mortos, pelo pecado dos mortos. Segundo Macabeus 12:43, e fazendo uma reunião, enviou 12.000 dracmas de prata a Jerusalém para sacrifício a ser oferecido pelos pecados dos mortos, pensando bem e religiosamente a respeito da ressurreição. Alguém pode realmente aceitar que o dinheiro não está oferecendo pelos pecados das pessoas mortas? Tal conceito, meu querido, é supersticioso, é antibíblico e não tem lugar nas escrituras. Tobias fala missa pelos mortos, oração pelos mortos. Dia 4 agora de janeiro, eu estava sepultando meu tio, o irmão do meu pai, e estávamos ali na capela, e aí o meu primo chegou lá com o padre, e fez ali a missa, aquela coisa toda, e ele falou ali que ia ter a missa do 7º dia. E depois a minha prima pediu para que eu falasse já ali, ali perto de enterrar, na cova, e eu não sabia, meu pai tinha pregado para ele. Então aí permanece o último estado, meu pai tinha pregado para ele. E aí o que acontece? Meu pai falou que ele aceitou a Jesus, e aí no dia lá, falou que até ele ia na igreja domingo, só que ele morreu na sexta, mas ele ia na igreja domingo. Então acredito na salvação, porque permanece o último estado. Então não temos oração pelos mortos, missa. Por exemplo, a única comemoração que nós tínhamos aqui era em homenagem ali, em lembrança ao pastor Gedeon, pelo aniversário dele, dia 2 de novembro. Então no dia 2 de novembro, nós nos reuníamos
para poder comemorar o aniversário do pastor. Então não tem mais comemoração, porque o pastor já não está mais conosco. Então não temos mais essa comemoração, não temos que comemorar no dia 2 de novembro. Era só aniversário do pastor presidente. Então nós não vamos lá no cemitério orar pelos mortos no dia de finados, porque não tem isso na palavra do Senhor. Eles ensinam atitudes anticristãs como vingança, crueldade, egoísmo. Então tudo isso não tem como dizer que é um livro canônico, que foi inspirado por Deus, porque vai contra a palavra de Deus. Também tem fatos históricos errados. Por exemplo, em Judite fala que Nabucodonosor era rei dos assírios, sendo que ele era rei dos babilônicos. Em Baruque 6,2 diz que os judeus serviram na Babilônia por 7 gerações, e só que Jeremias 25,11 diz que foi por 70 anos. Então, olha só que diz aqui, ó. E toda essa terra será uma desolação e um horror, e essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Então, obviamente, os apócrifos têm sérios problemas da mágica, a salvação pelas obras, ao dinheiro como oferenda pelos pecados dos mortos, a fatos históricos incorretos, é cheio de ensinamentos falsos, não bíblicos, não inspirados por Deus. Da mesma forma, nem a Igreja Católica Romana afirma que os apócrifos são inspirados. Isso mostra que a Igreja Católica Romana não é o meio pelo qual Deus está comunicando sua verdade ao seu povo, que o magistério errou muito e que está infestado com a falsa tradição do homem e não com a verdade absoluta de Deus. Em 1 Macabeus 9,27 diz aqui, ó, e eles até mesmo reconhecem que não houve profetas em Israel no tempo o qual foram escritos. Então, segunda razão pela qual os livros apócrifos não fazem parte da Bíblia protestante é que eles foram rejeitados pela comunidade judaica. E por último, não inspirados e não proféticos. Não teve nada, nenhuma revelação a mais desses livros. Os livros apócrifos não compartilham muito das características dos livros canônicos. Eles não são proféticos. Não há nenhuma confirmação sobrenatural de qualquer das obras dos escritores apócrifos. Não há profecia preditiva, não há nenhuma nova verdade messiânica revelada, não são citados por qualquer livro profético escrito depois deles, e eles até mesmo reconhecem que não houve profetas. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Pode colocar aí a conclusão. Se o cânon do Velho Testamento, na época de Cristo, é o mesmo que hoje temos e se serviu, sendo utilizado e defendido por Cristo, devo eu aceitar que se acrescentem a estes livros outros supostamente divinos? Nem Cristo, o autor das Santas Escrituras, fez. Por que faríamos? Por que faríamos? Então, irmãos, não podemos aceitar. Volte lá para o primeiro slide. Por favor, volte por gentileza. Olha o que diz. A inspiração é o meio pelo qual a Bíblia recebeu sua autoridade. Então você tem a sua Bíblia, 39 livros no Velho Testamento, canônico, com autoridade, porque foi inspirado por Deus. Não foi através do ditado, da inspiração parcial, da inspiração natural, não. Foi da inspiração verbal e plenária. E grave isso também. A canonização é o processo pelo qual a Bíblia recebeu a sua aceitação definitiva, mas não significa dizer que a Bíblia ela foi inspirada depois da canonização. Não, Deus inspirou e os homens acataram. Pastor Heber, eu posso ler os livros apócrifos? Pode ler, a título de curiosidade.
Lembrando que os livros apócrifos é uma obra religiosa destituída de autoridade canônica. É uma obra que não tem autenticidade provada e ela tem a sua origem suspeita ou duvidosa. Então não é um livro canônico, não é um livro reconhecido pela igreja, não é um livro inspirado. E aí você pode ler nesse sentido. Então que Deus abençoe no nome do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade e que o nome do Senhor seja adorado e glorificado em o nome de Jesus. Amém.